Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas e vamos hoje falar sobre um assunto muito importante na série O que Cremos, que é o batismo. E o batismo é como que, vamos dizer assim, é a manifestação exterior de algo que aconteceu dentro da pessoa. E o batismo é uma ordenança. Ela foi praticada até pelo próprio Senhor Jesus e foi instituída para a sua igreja. Então, a palavra batismo vem do grego bapto, que significa mergulhar, imergir. Então, até a forma do batismo, ele é de imersão. Então, nós vemos, por exemplo, João o Batista, né, que é reconhecido e conhecido, mas a gente vê que esses dois batismos, eles têm mais ou menos a mesma origem e o mesmo objetivo, mas eles tratam de situações diferentes. Então, o batismo de João Batista, por exemplo, ele vinha preparar um reino. E para preparar um reino, havia necessidade de formar uma estrutura e uma base. E as pessoas naquele tempo, muitas distanciadas do Senhor, e também outros de uma forma extremamente religiosa, legalista, se afastaram do Senhor. Então, lá no deserto, João o Batista chamava as pessoas primeiro, arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então esse batismo era um batismo preparatório para o reino de Deus, que iria se manifestar através de Jesus Cristo. Então ele tinha um símbolo mais até, vamos dizer, entre aspas, ritualístico, do que propriamente, vamos dizer assim, a manifestação espiritual de um novo tempo. E ele é um símbolo muito claro de verdades espirituais que nós vemos através da maneira que ele é feito. Ele representa a morte do cristão para esse mundo e soterrado nas águas e um novo nascimento em Jesus Cristo. E é muito importante a gente entender, porque é mais ou menos você dizer que você morreu para esse passado. Lembram a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, na aula passada, nós falamos como o quê? Um novo tempo. Morreu, foi perdoado pelos pecados, entrando ali a simbologia da Páscoa, e nós agora estamos fazendo algo simbolizando aquilo que interiormente aconteceu. Vamos ver Colossenses 2,12, que diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então nós vemos que essa passagem mostra uma analogia com o batismo. Então não é uma questão ritualística, porque muitos interpretam, né, que naquela época havia uma seita de judeus, que era uma seita chamada essênios. Eles viviam no deserto, era um povo que se afastou da civilização, então eles eram, assim, como é que eu posso falar? Exageradamente ritualistas. Para vocês terem uma ideia, eles tinham 16 tipos de banhos rituais, que eram batismos. Então eles se batizavam por uma série de coisas, mas era mais uma manifestação ritualística do que a simbologia de algo profundo e interior que havia acontecido. Então algumas pessoas falam, João Batista era dos essênios, Jesus esteve lá com os essênios um tempo. Nada a ver, porque os essênios, eles eram extremamente religiosos, bem diferente daquilo que o Senhor Jesus veio trazer. Então Jesus veio trazer a graça. E vamos dizer assim, os essênios que moravam no deserto, eles faziam esses banhos tudo de uma forma ritual de purificação da carne. Então para eles a carne era contaminada. Então todo um aspecto bem religioso que até pode ter uma simbologia de purificação e limpeza, porque a gente vê até o Senhor Jesus falar lá para Nicodemos, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. A água não simboliza o batismo, mas a água é um símbolo de vamos dizer assim, de purificação. Então esses batismos,
que eles faziam, bem diferente do conceito do sentimento, algo muito religioso, diferente daquilo que Jesus veio trazer como referência. E a mesma coisa também João Batista, porque as pessoas que vinham e se batizavam, eles não tinham que ficar batizando o resto da vida por causa da impureza, dos pecados e assim por diante. Eu acho que a carta aos Romanos, ela traz uma visão mais aperfeiçoada. Vamos ler Romanos 6, versículo 3 a 6, que diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, nós vemos aqui uma analogia bem visível, um símbolo do sepultamento, ressurreição para um novo tempo. Então, essa analogia, primeiro, ela é feita a respeito de Jesus, porque Jesus não pecou, morreu, foi enterrado. A Bíblia fala que ele pregou aqueles dias ali na sepultura no Hades. Ele ficou 3 dias pegando espíritos em prisão. Terceiro dia ressuscitou, está ao lado do Pai intercedendo por nós. Então todo o processo que houve manifesta dessa maneira o batismo. E agora coloca algo muito importante para que a gente possa entender. Então algo muito importante é que o batismo não salva. É Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, que nos traz essa salvação. Então a pessoa é salva mediante a confissão da sua fé em Cristo, e depois de recebê-lo no seu coração como Senhor e Salvador, ela então vai expressar, vamos dizer assim, essa extensão do processo de salvação na vida delas. Então é uma declaração pública dessa conversão. E é muito interessante que Romanos fala que nós temos que destruir o corpo do pecado. Então, eu estudei uma tribo chamada Nayar, que é a tribo daquela região de Madagascar, bem isolada, que eles tinham uma prática. Então, se alguém matasse outra pessoa da tribo, ele teria que ser punido da seguinte forma: a pessoa que havia sido morta seria presa ao corpo dele. Então, aquele corpo de morte ficaria junto com o corpo de vida. Obviamente, isso seria uma sentença de morte, não fala, né, dependendo da situação, o tempo que isso demoraria ou não. Mas, de qualquer forma, um corpo morto, ele vai apodrecendo. E apodrecendo, aquilo que é a podridão desse corpo vai passando para o outro. Então, da mesma forma, quando o apóstolo Paulo faz essa analogia, quer dizer o quê? Se você deixar o teu velho homem em contato com esse novo tempo que você está vivendo, essa malignidade e contaminação do velho homem pode vir para a tua vida. Por isso que nessa analogia fala que a pessoa morre, é sepultada nas águas do batismo e levanta um novo homem. Então o corpo do pecado, ele tem que ficar e ser mantido sepultado. Então, bispo, cada vez que eu pecar, eu vou ter que fazer o batismo de novo? Não. O batismo é uma única vez que deve ser feito. Então, é algo de uma celebração espiritual profunda da única morte. Então, ao homem está dado morrer uma só vez e depois vem o juízo. Então, há um só batismo, há uma só salvação, bem diferente daquilo que eu estava falando, né? Porque os essênios fazem os seus banhos de purificação direto, o resto da vida eles vão ficar fazendo. Agora, o batismo nosso é um só, é o batismo de arrependimento dos nossos pecados em Cristo Jesus e ressuscitando para uma nova vida. Aí os pecados que eu cometer, eu não preciso me purificar na água? Não, lembra a ceia? A ceia do Senhor é aquele momento em que você vai estabelecer esse memorial de que você morreu
Aliás, que Jesus morreu pelos teus pecados, ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por você. Então o corpo dele foi destruído, o sangue dele foi derramado para nos salvar. Agora, o batismo é a primeira e única representação disso, para que depois disso fique como o quê? Uma certificação na sua vida. Vamos ler Mateus 28, 19, que é o momento em que eles são enviados para levar o evangelho, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vejam que aqui o ide é um ide para levar o evangelho. Então, existem duas passagens, essa e Marcos 16, que falam desse envio para levar a salvação. E em ambas há os momentos em que o Senhor dá esse envio, em tanto Mateus 28 quanto em Marcos 16, ambos o envio é dado para que eles entendam, batizando-os. Então a pessoa aceita Jesus e faz parte desse processo do batismo, da salvação, o batismo. Então, é por isso que é o quê? É uma ordenança. É importante você entender que você deve se batizar. Ah, bispo, se eu não me batizar, não sou salvo? Não, nós vamos trabalhar isso de uma forma muito importante, mas nós temos que conhecer e entender primeiro o sentimento principal do batismo. Nós vamos ao pequeno intervalo e voltamos já já com mais Escola de Profetas.